No vasto e implacável Teatro de Operações do Pacífico, durante os anos cruciais de 1944 e 1945, um paradoxo temporal ditava o destino de frotas inteiras e de milhares de vidas. Em meio à grandiosidade dos confrontos navais, como a Batalha do Mar das Filipinas e o Golfo de Leyte, um relógio invisível marcava o tempo de maneira implacável. Pilotos japoneses em seus porta-aviões, muitas vezes já avariados e com tripulações exaustas, tinham uma janela de apenas 11 minutos. 11 minutos era o intervalo crítico antes que os grupos aéreos dos porta-aviões americanos pudessem despejar uma força avassaladora de mais de 200 aviões no ar, alterando de forma definitiva o controle e a dinâmica da batalha. A cada alarme de ataque inimigo, uma corrida contra o tempo se iniciava. Nos convéses japoneses, a atividade era febril, mas frequentemente marcada pela desorganização e pela escassez de recursos. Aeronaves eram movidas com dificuldade, reabastecidas e armadas em um ritmo que, embora desesperado, não conseguia igualar a cadência industrial de seus adversários. Pilotos, muitos deles jovens e com poucas horas de voo, corriam para suas máquinas, cientes da iminente ameaça. A cada minuto que passava, a esperança de estabelecer uma defesa aérea eficaz ou de lançar um contra-ataque coordenado diminuía drasticamente. A doutrina japonesa, que privilegiava a qualidade individual dos pilotos no início da guerra, agora enfrentava a dura realidade de uma força aérea em declínio, com perdas insubstituíveis e um treinamento deficiente para os novos recrutas. Seus convéses, frequentemente danificados por ataques anteriores ou com infraestrutura comprometida, operavam sob severas limitações, incapazes de manter um ritmo de lançamento e recuperação que pudesse competir. Do outro lado, a cena nos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos era um espetáculo de coordenação e poder bruto. Os sinos de decolagem ressoavam, um sinal para a orquestra de aço e fogo que estava prestes a se apresentar. Motores rugiam em uma cascata ensurdecedora, enquanto os oficiais de convés, com gestos precisos e enérgicos, atuavam como maestros, direcionando cada aeronave. Em questão de minutos, o céu acima da frota americana começava a se encher de asas com estrelas brancas, um número impressionante de caças e bombardeiros ascendendo em formação. A doutrina americana de decolagens em massa, aliada a uma logística impecável, permitia que um martelo aéreo fosse posicionado no céu de forma quase instantânea. Este martelo era composto por uma combinação letal de caças de escolta, como os F-6F Hellcats, e bombardeiros mergulhadores e torpedeiros, como os SB-2C Helldivers e TBF Avengers, todos prontos para engajar o inimigo ou para lançar ataques devastadores. A capacidade de lançar 216 aeronaves em tão pouco tempo não era fruto do acaso, mas sim de anos de desenvolvimento tático e tecnológico. Cada porta-aviões americano operava com uma eficiência que o transformava em uma verdadeira fábrica flutuante, capaz de gerar ondas de ataques aéreos com uma cadência sem precedentes. Essa agilidade operacional significava que, enquanto os pilotos japoneses ainda se esforçavam para decolar, ou mesmo antes que seus aviões pudessem ganhar altitude suficiente para formar uma formação defensiva ou ofensiva, a força-tarefa americana já havia projetado uma superioridade aérea esmagadora. A iniciativa da batalha, crucial em qualquer confronto, era sistematicamente arrebatada dos japoneses antes mesmo que eles pudessem consolidar suas próprias ações. Essa disparidade temporal não era apenas uma desvantagem tática, era uma sentença estratégica. Os inimigos eram pegos pelo golpe ainda armando o próprio punho, sem tempo para reagir, sem tempo para se defender adequadamente.
A cada encontro, a iniciativa aérea ficava repetidamente com os Estados Unidos, transformando a batalha aérea em uma caçada unilateral. A janela de 11 minutos, um período tão breve em qualquer outra circunstância, tornava-se uma eternidade para quem estava do outro lado, marcando a diferença entre a capacidade de luta e a inevitável derrota. O relógio da Guerra Naval, no Pacífico de 1944 e 1945, passou a marcar um tempo americano, um tempo que os adversários simplesmente não conseguiam acompanhar. Este fenômeno, este paradoxo dos 11 minutos, foi um dos fatores mais decisivos na campanha do Pacífico, e sua compreensão é fundamental para desvendar as curiosidades e as realidades da guerra naval daquele período. O palco para essa revolução tática foi o imenso Oceano Pacífico, um teatro de guerra de proporções continentais, onde a distância e a logística eram desafios tão grandes quanto o próprio inimigo. A narrativa central deste período se desenrola entre os anos de 1944 e 1945, um momento decisivo da Segunda Guerra Mundial. Foi nessa fase que as grandes batalhas de frotas navais atingiram seu ápice, definindo o curso da campanha contra o Império Japonês. As zonas de operação eram vastas, abrangendo desde o Mar das Filipinas até as águas que circundavam o Golfo de Leyte, locais onde o poder aéreo naval seria testado e redefinido. Nesses confrontos estratégicos, as task forces de porta-aviões americanos, unidades navais poderosas e autossuficientes, demonstraram sua supremacia de forma inquestionável. A Batalha do Mar das Filipinas, travada em junho de 1944, é um exemplo contundente dessa dinâmica, conhecida pelos pilotos americanos como o tiro ao Peru nas Marianas, devido à desproporção das perdas aéreas japonesas. Essa batalha aniquilou grande parte da aviação naval japonesa restante. Poucos meses depois, a Batalha do Golfo de Leyte, em outubro de 1944, a maior batalha naval da história em termos de tonelagem e número de navios envolvidos, reforçou essa realidade, com as forças americanas lançando ataques aéreos massivos que dizimaram a frota japonesa. Esses eventos não foram isolados. Eles representaram o ápice de uma estratégia que transformou porta-aviões em plataformas móveis de projeção de poder, capazes de operar em qualquer ponto do vasto Pacífico. Mapas animados ilustram a extensão dessas operações, mostrando como as task forces americanas, com seus grupos de porta-aviões, cruzavam milhares de quilômetros, levando a guerra diretamente às portas do Japão e de seus territórios ocupados. A importância estratégica desses confrontos residia na capacidade de controlar os céus e os mares, isolando o Japão e abrindo caminho para o avanço das forças aliadas em direção ao território japonês. A capacidade de projetar poder aéreo de forma rápida e massiva no coração do Pacífico tornou-se o fator determinante para a supremacia americana nesses teatros de operação. A supremacia americana no Pacífico não era apenas uma questão de números superiores, mas o resultado direto de uma doutrina operacional meticulosamente desenvolvida que revolucionou a guerra aérea naval. No cerne dessa doutrina estava a estratégia de decolagens em massa. Esta não se limitava a lançar um grande número de aeronaves, mas sim a coordenar o lançamento de todos os aviões de ataque disponíveis em uma única e avassaladora onda. Porta-aviões como os da classe Essex, por exemplo, podiam lançar mais de 70 aeronaves em poucos minutos, exigindo uma coreografia precisa no convés, onde cada movimento de reabastecimento, armamento e posicionamento era cronometrado com rigor. Essa massa aérea era composta por uma combinação letal de caças de escolta, principalmente os F-6F Hellcats, e aeronaves de ataque. Bombardeiros mergulhadores como os SB-2C Helldivers e torpedeiros como os TBF Avengers.
Os caças tinham a missão primordial de estabelecer a superioridade aérea, eliminando a oposição inimiga e protegendo os bombardeiros. Estes, por sua vez, eram orquestrados para atingir o alvo simultaneamente, numa tática conhecida como Time on Target. O resultado dessa coordenação e volume era a capacidade de posicionar um martelo aéreo no céu de forma quase instantânea. Este martelo representava uma concentração de poder de fogo tão rápida e esmagadora que superava a capacidade de reação das defesas inimigas. Ao forçar os navios japoneses a se defenderem simultaneamente de ataques de alta altitude, realizados pelos bombardeiros mergulhadores, e de baixa altitude dos torpedeiros enquanto enfrentavam caças agressivos, a eficácia de sua artilharia antiaérea era drasticamente reduzida. A doutrina americana transformava a frota de porta-aviões em uma arma de ataque rápido e massivo, capaz de desferir golpes decisivos antes que o adversário pudesse sequer organizar uma resposta coerente ou lançar sua própria força de contra-ataque. A supremacia americana no Pacífico não se baseava apenas na doutrina de ataque, mas também na engenharia logística e operacional que transformava seus porta-aviões em verdadeiras fábricas flutuantes de poder aéreo. Longe de serem meras pistas de pouso móveis, essas embarcações eram complexos sistemas projetados para uma eficiência contínua, capazes de sustentar uma cadência de operações aéreas sem precedentes. Essa capacidade contrastava drasticamente com a ideia de uma base aérea estática, oferecendo mobilidade e autossuficiência em um teatro de guerra de vastas distâncias. No coração dessa eficiência estavam os ciclos cronometrados de lançamento e recuperação. Cada porta-aviões operava com uma precisão quase industrial, onde cada etapa, desde o movimento das aeronaves para as catapultas até o reabastecimento e rearmamento, era meticulosamente planejada e executada. Uma onda de ataque de dezenas de aeronaves podia ser lançada em questão de minutos, enquanto a onda anterior era recuperada, inspecionada e preparada para uma nova missão. Essa coreografia complexa envolvia centenas de homens no convés, cada um com uma função específica e treinada, trabalhando em sincronia para garantir um fluxo ininterrupto de operações. O reabastecimento perfeito era outro pilar fundamental dessa engenharia. O combustível era bombeado através de sistemas de mangueiras de alta capacidade, enquanto munições e torpedos eram içados dos paióis internos por elevadores e sistemas de trilhos, diretamente para as aeronaves no convés de voo. Essa logística interna, combinada com a capacidade de reabastecer em alto mar a partir de navios-tanque da frota, garantia que os porta-aviões pudessem permanecer em zona de combate por longos períodos, sem a necessidade de retornar a bases terrestres para suprimentos. A agilidade das equipes de convés, composta por especialistas em suas respectivas áreas, desde os diretores de voo, que gesticulavam como maestros, passando pelos mecânicos, armadores e reabastecedores, era crucial. Eles trabalhavam sob pressão constante, muitas vezes em condições climáticas adversas e sob a ameaça de ataque inimigo, mas sua disciplina e treinamento permitiam que a máquina de guerra funcionasse sem falhas. Essa capacidade de operar os convéses como verdadeiras linhas de montagem, com ciclos de lançamento e recuperação que se sobrepunham e um sistema de reabastecimento que minimizava o tempo de inatividade, significava que a força aérea de um grupo de porta-aviões podia ser projetada de forma quase contínua. Era essa engenharia da eficiência que permitia aos Estados Unidos colocar um martelo aéreo no céu em apenas 11 minutos, uma demonstração de poder que seus adversários simplesmente não conseguiam replicar ou contrariar.
Em contraste direto com a máquina de guerra naval americana, o Império Japonês enfrentava um declínio acentuado em sua capacidade de combate aéreo-naval. As perdas catastróficas de pilotos veteranos e aeronaves experientes em batalhas anteriores, como Midway e o Mar das Filipinas, haviam deixado a aviação naval japonesa com um déficit insuperável. Os novos pilotos que preenchiam as fileiras eram, em grande parte, jovens com treinamento reduzido e poucas horas de voo em combate real. Essa inexperiência comprometia não apenas suas habilidades individuais de pilotagem, mas também a capacidade de coordenar formações de ataque e defesa eficazes, tornando-os menos aptos a enfrentar os experientes aviadores americanos. Além da deficiência de pessoal qualificado, a infraestrutura dos porta-aviões japoneses também se deteriorava. Constantemente sob ataque ou operando com recursos limitados, muitos convéses de voo apresentavam danos significativos. Catapultas inoperantes, elevadores de aeronaves avariados e a falta de equipamentos de reparo adequados resultavam em operações de convés mais lentas e menos eficientes. Aeronaves eram frequentemente movidas manualmente e o reabastecimento e rearmamento demoravam consideravelmente mais tempo do que nas contrapartes americanas. Essa precariedade operacional limitava drasticamente o número de aeronaves que podiam ser lançadas ou recuperadas em um dado período, reduzindo a capacidade de projeção de poder aéreo de cada porta-aviões japonês. Tais desvantagens intrínsecas criavam um ciclo vicioso de vulnerabilidade. A lentidão nas operações de convés e a inexperiência dos pilotos japoneses significavam que a frota inimiga tinha dificuldade em montar uma defesa aérea coesa ou lançar um contra-ataque coordenado em resposta aos ataques americanos. Enquanto os Estados Unidos podiam saturar o céu com centenas de aeronaves em minutos, as forças japonesas lutavam para colocar sequer um número suficiente de caças para interceptar as ondas de ataque. Essa incapacidade de reagir rapidamente e com força equivalente os tornava presas fáceis para a superioridade aérea e tática dos Ionewa, evidenciando o abismo crescente entre as capacidades das duas marinhas no Pacífico. A supremacia americana no Pacífico não se manifestava apenas na velocidade de lançamento, mas também na capacidade de saturação aérea e na sofisticação das táticas coordenadas. A Marinha dos Estados Unidos dominava a arte de lançar mais de 200 aeronaves por ciclo de ataque, transformando cada investida em uma onda esmagadora de poder aéreo. Um ciclo de ataque referia-se à operação completa de lançamento, ataque ao alvo e recuperação de uma formação de aeronaves, e a capacidade americana de gerar múltiplas dessas ondas em rápida sucessão era sem precedentes. Essa massa de aeronaves não era aleatória. Era composta por caças de escolta, como os Grumman F-6F Hellcat, que garantiam a superioridade aérea, e por aeronaves de ataque, incluindo bombardeiros mergulhadores Douglas SBD Dauntless e, posteriormente, Curtiss SB-2C Helldiver, além de torpedeiros Grumman TBF Avenger. Enquanto as ondas de ataque eram lançadas, a proteção da frota de porta-aviões era garantida por uma tática vital, a Patrulha Aérea de Combate Rotativa, ou CAP. Esta não era uma patrulha estática, mas um sistema dinâmico de bolhas defensivas criadas por camadas contínuas de caças. Aeronaves Hellcat patrulhavam em altitudes variadas ao redor da frota, com esquadrões frescos sendo constantemente lançados para substituir aqueles que retornavam para reabastecer e rearmar. Essa rotação assegurava que houvesse sempre uma cobertura aérea robusta, pronta para interceptar qualquer ameaça inimiga antes que esta pudesse se aproximar dos valiosos porta-aviões.
As bolhas defensivas eram projetadas para serem impenetráveis, com caças posicionados para interceptar ataques de qualquer direção e altitude, protegendo a frota, mesmo enquanto seus próprios aviões estavam em missões ofensivas. A coordenação tática dos ataques ofensivos era igualmente impressionante. A doutrina americana enfatizava a combinação de ataques de torpedos e mergulho no mesmo time on target, ou seja, atingir o alvo simultaneamente de múltiplas direções. Essa tática era devastadora para os navios inimigos. Os bombardeiros mergulhadores atacavam de grandes altitudes, realizando mergulhos quase verticais para lançar suas bombas com precisão sobre os convéses e superestruturas. Quase no mesmo instante, os torpedeiros se aproximavam em baixa altitude, lançando seus torpedos contra os flancos dos navios, visando a linha d'água e os sistemas de propulsão. A simultaneidade desses ataques criava um dilema insuperável para as tripulações antiaéreas dos navios japoneses. Eles eram forçados a dividir sua atenção e fogo entre ameaças aéreas vindo de cima e de baixo, de diferentes ângulos e velocidades. Essa sobrecarga das defesas antiaéreas aumentava drasticamente a probabilidade de acertos e o nível de dano infligido. Gráficos de combate da época ilustram essa complexidade, mostrando vetores de ataque convergindo sobre um único alvo, com caças de escolta limpando o caminho para os bombardeiros. A eficácia dessa tática era comprovada pelos resultados. Navios japoneses eram frequentemente atingidos por múltiplas bombas e torpedos em poucos minutos, selando seu destino. A capacidade de saturar o espaço aéreo com um volume avassalador de aeronaves e de coordenar ataques com tal precisão tática foi um fator decisivo na projeção de poder americano e na aniquilação da frota japonesa. A bordo de um porta-aviões americano, a operação de um convés de voo era uma demonstração de poder e precisão, um ambiente de intensa atividade sensorial e coordenação meticulosa. Os sinos de decolagem, com seu som penetrante e urgente, sinalizavam o início de cada ciclo de lançamento. Em resposta, as hélices dos caças e bombardeiros começavam a rugir em uma cascata ensurdecedora. O som crescente de dezenas de motores Pratt & Whitney ou Wright Cyclone ganhando vida simultaneamente. O convés vibrava sob a força dessas máquinas, e o cheiro de combustível de aviação e óleo quente preenchia o ar salgado do Pacífico. Em meio a este ambiente ensurdecedor, os oficiais de convés atuavam como verdadeiros maestros, vestindo coletes coloridos que indicavam suas funções específicas, amarelo para diretores de voo, verde para equipes de catapultas e cabos de parada, vermelho para armadores, roxo para reabastecedores. Eles se comunicavam através de gestos precisos e enérgicos. Suas mãos e braços direcionavam aeronaves para as catapultas, sinalizavam a prontidão para o lançamento e coordenavam cada etapa da complexa sequência de operações aéreas. Era uma coreografia de centenas de homens e máquinas, onde a comunicação visual era vital devido ao volume de ruído. Em questão de poucos minutos, o céu que antes se estendia vazio acima da frota começava a se encher de asas com as estrelas brancas da insígnia americana. Caças e bombardeiros acendiam rapidamente em formação, transformando o horizonte em uma demonstração visível da projeção de poder aéreo. Uma curiosidade operacional que acelerava essa cadência era a prática americana do deck park. Ao invés de armazenar todas as aeronaves nos hangares abaixo do convés, muitas eram mantidas alinhadas e prontas para o lançamento diretamente no convés de voo. Essa decisão estratégica permitia que mais aeronaves fossem lançadas em um período mais curto, pois eliminava o tempo gasto em içá-las dos hangares. Contudo, essa tática implicava em um risco significativamente maior.
As aeronaves estacionadas no convés estavam mais expostas a ataques inimigos, a incêndios e a acidentes operacionais. Apesar do aumento do risco aceito, o benefício em termos de poder projetado era considerado crucial. A capacidade de gerar rapidamente um volume massivo de surtidas compensava os perigos inerentes, reforçando a doutrina de ataque rápido e avassalador. A capacidade americana de lançar um volume avassalador de aeronaves em apenas 11 minutos não era meramente uma vantagem tática. Ela se transformou em uma força estratégica determinante que selou o destino da campanha naval no Pacífico. A cada novo confronto, as frotas de porta-aviões japoneses e seus navios de apoio eram consistentemente pegos pelo golpe ainda armando o próprio punho. Esta frase, que encapsula a dura realidade japonesa, significava que antes que pudessem sequer organizar uma formação defensiva aérea eficaz, antes que seus próprios pilotos pudessem alcançar a altitude e a posição necessárias para um contra-ataque coordenado, as primeiras ondas de ataque americanas já estavam em curso, desferindo golpes devastadores. A inexperiência dos pilotos japoneses, resultado das perdas massivas de veteranos e da aceleração do treinamento de novos recrutas, aliada à precariedade e aos danos frequentes em seus convéses de voo, exacerbava dramaticamente essa desvantagem temporal. Para os comandantes japoneses, a janela de 11 minutos não era apenas um desafio, era um fator que inviabilizava qualquer planejamento ofensivo coerente e comprometia gravemente a defesa. Eles eram forçados a reagir a uma ameaça já materializada, com recursos insuficientes e tempo escasso, resultando em perdas desproporcionais e na demoralização contínua de suas tripulações. Essa dinâmica de ser constantemente superado e sobrecarregado transformou a corrida contra o relógio em uma derrota estratégica inevitável, corroendo a capacidade de luta japonesa de dentro para fora. A iniciativa aérea, um fator crucial e frequentemente decisivo em qualquer conflito moderno, ficava repetidamente com os Estados Unidos. Essa posse constante da iniciativa permitia que as forças americanas não apenas ditassem os termos do engajamento, mas também escolhessem os momentos e os locais mais vantajosos para seus ataques, mantendo o inimigo em um estado perpétuo de reação e defesa. Os porta-aviões japoneses, que no início da guerra haviam sido a ponta de lança de sua expansão, eram agora relegados a uma função de sobrevivência, tentando desesperadamente repelir as ondas de ataques incessantes. Essa pressão contínua esgotava seus recursos limitados, danificava suas embarcações e, de forma mais crítica, aniquilava sua capacidade de projetar poder aéreo de forma significativa. A cada batalha, a Força Aérea Naval Japonesa era sistematicamente dizimada, perdendo aeronaves e tripulações em um ritmo insustentável, com poucos meios de reposição ou treinamento adequado. A capacidade de lançar ataques em massa em minutos significava que os Skeiu podiam manter uma pressão implacável, sem dar ao inimigo tempo para se reagrupar ou reforçar suas defesas. O impacto duradouro dessa doutrina de martelo instantâneo foi a pavimentação do caminho para a vitória aliada no Pacífico. Ao neutralizar a aviação naval japonesa, os Estados Unidos puderam executar sua estratégia de ilha em ilha, com uma resistência aérea significativamente menor, garantindo a superioridade nos desembarques anfíbios e protegendo suas frotas de invasão e comboios de suprimentos. As batalhas do Mar das Filipinas, em junho de 1944, e do Golfo de Leyte, em outubro de 1944, são testemunhos claros dessa realidade. Nesses confrontos, a capacidade de lançar centenas de aeronaves em poucos minutos não apenas afundou navios inimigos de forma decisiva, mas também desmantelou a espinha dorsal da aviação naval japonesa,
eliminando sua capacidade de desafiar o domínio americano nos céus do Pacífico. A superioridade aérea assegurada por essa doutrina permitiu também a interdição de rotas de suprimento japonesas, isolando guarnições e dificultando o reabastecimento de suas forças em terra e mar. A inovação e a adaptação demonstradas pela Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, exemplificadas pela otimização de seus porta-aviões como fábricas flutuantes de poder aéreo, redefiniram fundamentalmente a guerra naval. Essa doutrina não foi apenas uma resposta pragmática às necessidades do conflito, mas uma visão estratégica que antecipou a importância central do poder aéreo na guerra moderna, consolidando o porta-aviões como a capital ship do século XX, substituindo o couraçado. A coordenação tática impecável, a logística eficiente e a capacidade de aceitar riscos calculados, como a prática do deck park para acelerar as decolagens, foram elementos essenciais que contribuíram para essa superioridade operacional e estratégica. O legado dos 11 minutos é a prova irrefutável de que a velocidade na projeção de poder, quando combinada com eficiência organizacional e coordenação precisa, pode ser o fator decisivo em um conflito em larga escala, transformando a dinâmica de batalha e o curso de uma guerra. Assim, no vasto e implacável teatro de operações do Pacífico, o relógio da guerra naval passou a marcar tempo americano. Para os pilotos e marinheiros japoneses, que enfrentavam uma força aérea capaz de se materializar no céu em questão de minutos, esses 11 minutos viraram uma eternidade. Eles representavam a diferença abismal entre a esperança de uma defesa minimamente eficaz e a certeza da aniquilação, entre a capacidade de lutar em pé de igualdade e a inevitabilidade da derrota. Essa pequena, mas crucial, janela de tempo simbolizou a mudança de maré na maior guerra naval da história, consolidando a supremacia dos Estados Unidos e garantindo o desfecho vitorioso do conflito no Pacífico, marcando uma era na história militar.